Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Também sou o pastor Joelson da Igreja Pentecostal Templo de Louvor. Estamos mais uma vez aqui para nós darmos início à nossa série de estudo Batismo e Dons do Espírito Santo. Nós vamos seguir sequência aí da continuação da nossa aula sobre este assunto. A outro, o poder para operar milagres. Abordamos referente sobre alguns milagres que muitas das vezes há uma questão de vigilância. E o Espírito Santo, ele é o Deus que ele faz milagre. Agora, há milagres que realmente não procedem de Deus, porém há milagres que procedem diretamente do Espírito Santo. Vamos lá então. Esse dom é uma distribuição do Espírito Santo a uma pessoa, mas o dom é múltiplo, Por quê? É o Espírito Santo que ele nos concede esse dom a uma pessoa, ou dependendo do lugar ou onde estiver, são as pessoas que o Espírito Santo escolher, ele vai distribuir este dom. Mas a manifestação, a operação, ela é múltipla. Ela é múltipla, não tem como nós criar uma especificação. Não, ele vai agir assim, ele vai agir dessa maneira, ele vai curar assim, não. A operação, ela é dada do Espírito Santo, tá bom? A palavra operações está no plural. Um milagre pode ser realizado de muitos modos ou por meio de vários métodos, tá bom? Perdão, irmão, que eu tô gargantinha hoje, tá meio ruim. A palavra operações está no plural. Um milagre pode ser realizado de muitos modos ou por meio de vários métodos. A gente vai ver, Jesus ele foi curar um cego, ele cuspiu no chão, fez lodo e colocou a saliva, o lodo nos olhos, e mandou o rapaz lavar os olhos e voltou enxergando. A outro, Jesus cuspiu, nos olhos. A outro, Jesus colocou as mãos. Então, assim, o milagre, ele não tem uma faixa etária, não vai ser assim, Deus vai operar dessa maneira, não. Nós não podemos especificar, porque é o Espírito Santo que opera e é ele que faz maravilha. Com isso, é bom ter em mente que muitos tipos de milagres podem acontecer, mas não está no domínio de homens ou de nenhuma denominação, e sim do Espírito Santo. Já vi lugares, a pessoa fala, não, o Espírito Santo ele vai operar desta maneira. Não, irmão, isso aí não existe. Isso aí não existe. Somos subordinados ao Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós e ele vai nos direcionar o que ele deve fazer. Não existe uma pessoa criar aquele método, é assim que ele vai curar. Foge disso. O Espírito Santo ele age de maneira diferenciada. Às vezes um pastor, um missionário, ele faz uma oração na igreja, um irmão na igreja, para que Deus possa curar uma pessoa na igreja. De repente essa pessoa não é curada instantaneamente, mas ao decorrer, ao ir à sua casa ou estar dentro da sua casa, de repente ali o Espírito Santo começa a mover o milagre no coração dela. Tudo para a glória de Deus. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, tá bom? A manifestação do Espírito é dada para cada pessoa para o que for útil. 1 Coríntios 12, versículo 7. Veja bem, Gorfi, ele diz, poderes milagrosos, operações de milagres. Embora Paulo provavelmente tivesse incluído dons de curas, a operação de milagres, o mais provável é que essa manifestação abranja todos os outros tipos de atividades sobrenaturais que não a cura dos enfermos. A palavra traduzida por milagre é usualmente utilizada por poder. Então, veja bem que Gordon Fee, ele deixa bem claro sobre essa manifestação desse poder sobrenatural. Não é somente a cura, mas há outras operações, há outras manifestações nessa questão do milagre que pode acontecer. Falamos sobre o poder da cura, se orar, Jesus curar pessoas. Agora, o dom de milagre, ele vai um pouco mais além, entende? É algo assim meio extraordinário, coisas que só a graça mesmo, coisa extraordinária mesmo. Então tá aí, esse aqui é o livro dele, 1 Coríntios. É uma bênção, se você puder adquirir este livro, comprar, uma propaganda aí, tá bom? É uma bênção. Jesus deu uma ordem aos apóstolos e ele disse,
E indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dais. Mateus capítulo 10, versículos 7 e 8. Olha essa ordem que Jesus diz aos seus discípulos, ele ordena aos seus discípulos: vão e prega a minha palavra. Anuncie, diga que o reino de Deus está perto. E se vocês chegarem a ver manifestações, expulse os demônios. Tiver pessoas leprosas, ore, e a lepra vai embora. Se tiver pessoas mortas, ora, e o morto vai ressuscitar. Expulsar os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Essa parte aqui eu vou deixar para uma outra oportunidade, tá bom? O que acontece? Aqui é milagre duplo. Aqui é milagre duplo. Isso aqui é extraordinário. Curar os enfermos, você vai orar para uma pessoa e ela está com uma enfermidade, uma dor no corpo. A pessoa que, dependendo, se ela não tiver experiência, ela vai orar, ela vai crer no milagre. Oh, Deus, maravilha, tal. Mas já pensou Deus te levar você num lugar onde tem pessoas mortas ali, uma pessoa morreu, deu um tambá na pessoa ali, e de repente você põe as mãos na unção do Espírito Santo, na vontade da direção de Deus, e a pessoa ressuscita? Uma pessoa que está leprosa, literalmente, né? E você põe as mãos, Jesus faz o milagre para a glória do nome dele? Então o milagre, ele é extraordinário. Jesus deu essa ordem. Ao observar o texto, tanta cura é aqui incluída junto com outras obras de poder. E isso é impossível negar. Como eu disse sobre a questão de MacArthur, que ele deixa bem claro que os milagres, os dons espirituais só foi para a época de Cristo, para a época da igreja. E isso não é necessário hoje. Será que é isso que a Bíblia ensina? Eu já apresentei para você o livro do Dr. Gordon Fee, um comentarista da primeira carta de Coríntios, lançado esses tempos atrás, e ele fala, ele ensina ali, né, sobre a questão do milagre. Ele não pode negar, tá ali, então ele tem que ensinar. Tá ali, gente, tá ali o milagre. Deus fez, é para hoje, é para hoje. Agora, não é porque eu tenho dificuldade em crer que eu vou usar a palavra, manipular a palavra, e aí, de repente, eu vou ensinar o que a Bíblia diz que não é. É perigoso. E esses sinais seguirão os que crerem em meu nome. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Mateus 16, 17 e 18. Está aí a palavra. A palavra, ela é viva e eficaz. Não podemos abrir mão da palavra. A Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé. Se você rejeitar o que está na palavra, então, meu irmão, a salvação para nós é inválida. Isso é real. Temos que guardar. Vamos lá? O poder para operar milagres não são mágicos. Preste atenção no que eu vou abordar com vocês aqui, porque isso é muito perigoso o que tem acontecido no dia de hoje. A magia origina-se de forças demoníacas, né? Vamos lá. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois o que seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Segunda carta de Coríntios 11, versículo 14, versículo 15. Querido, preste atenção numa coisa. É tão interessante hoje, nós temos que ter uma vigilância muito grande referente a essa questão. Deus, o Espírito Santo, ele distribui os dons do milagre, isso é inquestionável. No entanto, o demônio, ele é manipulador também. Eu já falei para vocês antes que o diabo, ele transfigura-se como anjo de luz e de seus ministros ele faz labareda de fogo. Então temos que vigiar. Não é todas as pessoas que oram por milagre que realmente está sendo usado por Deus. Arão, por ordem de Deus, joga a sua vara diante de Faraó e ela se tornou em serpente. E os magos do Egito fizeram o mesmo, com sua ciência oculta. Olha, você já assistiu o filme? Para quem já assistiu o filme quando Israel estava no Egito, quando Deus usou ali Moisés, isso aí é verídico, isso é real. O diabo, ele imita. Então Moisés e Arão foram ao faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios, encantadores, os magos do Egito, e fizeram também o mesmo com seus encantamentos. Porque cada um lançou sua vara, e tornaram-se em serpente. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. Olha que poder sobrenatural de Deus.
O diabo ele tem esse poder de manipulação. Então, quem não entende, fala, meu Deus do céu. Mas o diabo ele tem o poder de manipulação. É o que nós temos visto, infelizmente, no meio do povo de Deus. Mas ao observar o texto, os magos reconheceram a própria incapacidade de realizar milagres. Deus não divide sua glória com ninguém. Guarda isso. Deus, por meio de Moisés, deu, né? Aqui dei, né? Na verdade, aqui eu errei aqui, tá? Deus, por meio de Moisés, deu a lei que proibiu os israelitas de praticarem qualquer tipo de artes ocultas, tá? Porque como eles vieram do Egito, eles aprenderam, obviamente, no Egito essas coisas ocultas, e isso chamava atenção. E Deus, então, chamou o povo e disse, olha, eu vou ensinar vocês a me adorar, mas vocês vão ter que largar o ocultismo de lado, tá bom? Levítico 19, 26 ao 29. Não como carne em que houver sangue, não procure adivinhar o futuro, nem façam feitiçarias, não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem a barba. Quando chorarem a morte de alguém, não se cortem, nem façam marcas no seu corpo. Eu sou o Senhor. Não desonrem as suas filhas, entregando-os para serem prostitutas nos templos pagãos. Isso encheria a terra de idolatria e de pecado. Uma ordem que Deus deu a Israel quando saíram do Egito. Vocês não vão se envolver com o ocultismo. Separa dessas coisas. Deus, sendo santo, falou com o povo de Israel há 2000 anos atrás. 2000 anos atrás. Deus falou com o povo de Israel há quase 4000 anos atrás, tirando-os do Egito. Será que essa palavra não tem mais validade para o dia de hoje, não? Tem que pensar, né? Aqueles que dizem que aqui houve um erro aqui também, tá? Me perdoa pelo erro de português aí. Eu vou digitando, na mente está certo, mas aí quando vai ler, eu devia ter feito uma correção aí, mas vai me perdoando. Aqueles que desobedeciam e recorriam a qualquer tipo de feitiçaria eram punidos, tá? Então, só não repara aqui não, tá? Aqueles que desobedeciam e recorriam a qualquer tipo de feitiçaria eram punidos. Não recorram aos médiuns em busca... vamos dizer, nem busquem a quem consulta espírito, pois vocês são contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Veja bem, Deus não admite esses erros. Deus não admite. É que nem aqui, eu acabei de escrever aqui. Aquele que desnobreciam. Gente, isso aqui o português está totalmente errado, eu entendo. Mas como eu estou fazendo a gravação, até eu desligar aqui, vai me atrapalhar. Então já falo logo, está errado. Agora você imagina se eu me incomodo com esses erros de português aqui, já pensou Deus com as nossas atitudes em desobedecer os seus mandamentos? Então temos que ser sábios. Vamos lá? Arte mágica no Novo Testamento. Simão, que ofereceu dinheiro a Pedro e João em troca de receber poder, já falei, né? E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem, né, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo, este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no porque já desde muito tempo os havia iludido com arte mágica. Olha esse camarada. Ele se achava o grande homem de Deus, mas por detrás das suas operações de milagre havia uma manifestação oculta. Então ele se declarava um homem poderoso de Deus. Aí você vai ler Atos ali, do 8 ao 9, ao 11, mas pega do capítulo 8, 9 até o 22. Aí você vai ver o que aconteceu com este homem. Sabe? Então ele ofereceu dinheiro para Pedro e João, porque eles viram a manifestação do poder e falou, não, eu quero esse poder também, eu vou comprar esse poder aí, eu vou ministrar e vou ficar mais rico ainda. Isso aí eu chamo os picareta da fé. Tá? Elimas, né? Um judeu que, por meio de suas artes mágicas, impedia a obra de Deus. Ele tinha poder sobre Sérgio Paulo, governador de Chipre. Ele foi punido com a cegueira temporária por tentar impedir o governador de aceitar a fé em Jesus. Isso aqui é o que acontece. Esse espírito desse Elimas aqui, esse mágico, esse governador, esse camarada tem destruído muita obra. Tem impedido muita pessoa de aceitar Jesus. Gente, isso aqui era no Novo Testamento. Começou essas manipulações. E isso é presente hoje.
Há muito espírito de Elimas dentro da igreja que está impedindo pessoas de confessar Jesus como Senhor. Mas os apóstolos oraram, o que diz aqui? O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Paulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Pessoas com sede de ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpretava o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Né? Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessará de perturbar o reto caminho do Senhor? E eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficará cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava que o guiasse pela mão. Atos 13, versículos 7 a 11. Oxalá, se Deus levanta Paulo e Barnabé, homens de Deus, para orar por esses perturbados aí, para ficar cego mesmo por um tempo, homens que ficam manipulando a obra de Deus, impedindo as pessoas de aceitar Jesus, utilizando de coisas ocultas, subindo em plataforma dentro de igrejas evangélicas, alegando-se que é grande homem de Deus, querendo manifestar poder de milagre, mas é visível que é malandragem. Uns arranca coração, outros arranca pulmão, outros parece que arranca a cabeça, põe a cabeça no lugar. Gente, é impressionante a malandragem. Mas já estão cegos, e os caminhos que eles estão indo é o caminho do inferno. Infelizmente, não somente eles, mas muitos que seguem os seus caminhos. Só misericórdia. Vamos correr aqui. Em Éfeso, o evangelho foi tão poderoso que muitos livros de magia foram queimados. Lucas narra uma situação que envolveu exorcistas judeus itinerantes que invocavam o nome de Jesus como parte do seu rito mágico para expulsar demônios, e eles fracassaram. Irmão, isso aqui é tremendo. Quando se espalhou entre os cristãos a notícia de incidente, os que continuavam a praticar magia foram convencidos pela palavra de Deus. Amontoaram todos os seus livros caros de fórmulas mágicas e encantamentos e os queimaram. Olha que coisa tremenda. Foi isso notório a todos que habitavam em Jerusalém, em Éfeso, né? Tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. E também muitos dos que seguiam a arte mágica trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Atos 19, versículos 17 e 20. Gente, é uma coisa tremenda. Poder do Espírito Santo. Por mais que o diabo use as manipulações, usando seus adeptos, o poder do Espírito Santo, ele é extraordinário. Homem e mulher de Deus, você que deseja esse poder diretamente do Espírito Santo para orar, Deus fazer milagres, olha, Deus vai te usar poderosamente. Se submeta à unção, à direção do Espírito Santo. Se submeta, não se deixe vender o teu ministério. Nunca use o que Deus te dá para manipular a mente das pessoas, para enganar o povo de Deus por causa de dinheiro. Os manipuladores da fé, eles já estão condenados, e já traz sobre si uma condenação, porque eles estão mentindo em nome do Espírito Santo. Isso torna-se uma mentira. Não interessa quem é a pessoa, pode ser grande, pode ser pequeno, já estão condenados. E a Bíblia diz que nenhum mentiroso entrará no reino do céu. Aquele que abusa dos dons do Espírito, alegando ser um grande homem de Deus, e manipula esses dons para ludibriar as pessoas, tirar vantagem das pessoas, já estão condenados sobre si. Jesus está vindo. Olha o que aconteceu. Amém, querido? Entenda bem uma coisa: o Espírito Santo, ele é o Deus que faz milagre. Eu quero que a unção de Deus venha sobre a sua vida, eu quero que o poder de Deus venha sobre a sua vida, sobre o seu ministério, que a graça, a unção de Deus te envolva de tal maneira que você possa falar: Senhor, obrigado por todos os benefícios feitos na minha vida. Querido, que eu peço em nome do Senhor Jesus, toma posse do milagre.